E aí, pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula desses nossos programas que estão acontecendo aqui no canal do Soma Concursos no YouTube, tá? Para você que não conhece ainda, aqui no YouTube do Soma Concursos a gente tem feito vários programas aí, né? Vários eventos especiais direcionados a alguns concursos específicos. E esse aqui, né, em especial, o nosso evento relacionado ao CNU, tá? Então aqui eu, professora Carolina Arantes, com vocês, me dedico nesses dias a resolver questões que estão relacionadas com o bloco 3 do CNU no eixo temático 5, tá bom? Então a gente faz toda a resolução de questões daquilo que a gente acha que pode vir aí cobrando no concurso de vocês, beleza? Nós já estamos na quarta aula, então se você perdeu as aulas passadas, volta aí, dá uma olhadinha que tem várias questões legais aí para você reforçar os seus estudos, né? Ver o que você está precisando aprofundar e tudo mais, tá? Se você também ainda não é inscrito no canal do Soma Concursos aqui no YouTube, faça sua inscrição para você ficar por dentro de tudo que acontece aí. Lógico, a gente não tem só eventos relacionados com o CNU, mas com outros concursos também, então é legal você se inscrever no canal para ficar sabendo aí de tudo que acontece, tá? Deixo aí também minhas redes sociais, as redes sociais lá, né, o Instagram também do Soma Concursos. Nas minhas redes sociais eu tento colocar sempre que possível conteúdo que possa te ajudar na sua preparação também, tá bom? Então, para vocês que já estão acostumados, né, que já sabem, vocês já entenderam qual que é a dinâmica desses eventos aqui. Para quem está chegando agora, a ideia dessas aulas é a gente resolver questões, tá? Então, a gente não vai aprofundar em nenhum conteúdo aqui, a gente só vai comentar algumas questões que têm sido cobradas aí, tanto pela Sesgran Rio quanto por outras bancas, tá? Dentro desses temas que nós vamos trabalhar aqui, que vocês vão trabalhar aqui comigo, tá bom? E, lógico, né, todo o aprofundamento, o conteúdo completo, você acha lá na plataforma do Soma Concursos, tanto para o CNU quanto para outros concursos que você quiser, tá? Então, se você também ainda não tem a sua assinatura, não faz parte aí da equipe do Soma Concurso, a gente também tem uma promoção aí para te ajudar nessa caminhada rumo à aprovação do concurso público na área ambiental, tá? É só você entrar aí na plataforma do Soma Concursos, www.somaconcurso.com.br, e lá você vai achar vários pacotes que estão relacionados com concursos específicos, que estão relacionados com cargos específicos, ou a assinatura ilimitada que te dá, então, acesso aí, né, a toda a gama de conteúdo que a gente tem dentro da plataforma do Soma Concursos na internet, tá bom? Então, você escolhe esse pacote que mais te atende aí, né, que mais vai ser importante para você nesse momento, coloca no carrinho e aplica esse cupom de desconto que tá aí na tela para você, tá? 5%, Carolina, tudo maiúsculo, que você vai ganhar 5% de desconto em cima do valor da sua assinatura, tá bom? Não perca essa oportunidade. Se você já tem a assinatura, passa isso aí, né, essa novidade aí para quem você acha que possa precisar desse super desconto, e isso é por tempo limitado, tá bom? A gente não sabe por quanto tempo aí se vai ficar vigente, se vai ficar valendo para vocês, tá? Então corram, aproveitem essa oportunidade e fique aí um pouquinho mais perto da sua aprovação no cargo que você tanto deseja, beleza? Bom, sem maiores delongas, vamos lá então começar aqui com a nossa resolução de questões, tá? Primeira questãozinha aqui para vocês fala o seguinte: a perspectiva atual do desenvolvimento sustentável leva em consideração as necessidades tanto das gerações presentes quanto das futuras, concebendo estratégias que privilegiam a... Então, o que é aqui, né? Quais são as estratégias para privilegiar o que aqui, tá? Produtividade. Então, o desenvolvimento sustentável privilegia a produtividade, considerando que o ambiente natural não possua uma capacidade de suporte.
Gente, aqui, né, basicamente a gente tem que saber o conceito do desenvolvimento sustentável, tá? E tudo que vem em si, tudo que foi trazido ali, então, dentro dos diversos relatórios, principalmente lá no relatório de Brundtland, tá? Então, o que foi trazido ali como o desenvolvimento sustentável? Lógico, já está escrito aí no título para vocês, né? Que é, então, considerar um desenvolvimento, né, ter um desenvolvimento considerando a necessidade tanto das gerações presentes quanto das gerações futuras. E aí, o que a questão está te falando? Qual que é a estratégia que vai ser usada no desenvolvimento sustentável? Quais são as estratégias que vão ser usadas para alcançar esse desenvolvimento sustentável? Então, a letra A fala privilegiar a produtividade. No fundo, gente, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar do triple bottom line, né, ou do tripé da sustentabilidade, que eu tenho aqui, então, o social, eu tenho o econômico e eu tenho o ambiental, e essas três coisas precisam estar em harmonia, tá? Então, já falar em privilegiar aqui, na minha visão, já seria errado, tá? Então, eu posso privilegiar a produtividade? Eu posso, tá? Posso, dentro do desenvolvimento sustentável, privilegiar a produtividade. Mas isso só vai acontecer se, privilegiando a produtividade, eu não incorrer, por exemplo, em problemas para o meio ambiente e em problemas sociais, tá? Então, seria basicamente isso. Então, eu posso privilegiar a produtividade? Posso. O que o resto da questão está falando? Considerando que o ambiente natural não possua capacidade de suporte. É o extremo oposto do desenvolvimento sustentável, né? Todos esses relatórios vieram mostrar que existe sim um limite, que existe uma capacidade limite que o ambiente aguenta das nossas atividades humanas. Então, esse não aqui, tá? Tornaria a questão errada, tá bom? Então, não é a questão que a gente está procurando. Vamos para a próxima. Produtividade e apropriação do patrimônio natural, já que os meios de produção consomem recursos naturais. Aqui, de novo, né, gente, é uma questão de avaliação aí de bom senso. Produtividade eu posso privilegiar? Sim. Agora, a apropriação do patrimônio natural, ela vai justamente contra isso daqui, ó. Considerar as necessidades das presentes e das futuras gerações, porque se eu faço uma apropriação do patrimônio natural, quer dizer, eu estou falando isso é meu. Então, ainda que eu esteja privilegiando toda a geração que está aqui agora, a gente está comprometendo, né, isso para a geração futura. Então, essa apropriação do patrimônio natural não é correta, tá? Não condiz com o que a gente quer do desenvolvimento sustentável. Vamos para outra. Produtividade, independentemente dos limites de crescimento, já que a pobreza e degradação ambiental não estão relacionados. De novo, produtividade até que tudo bem. Independentemente dos limites do crescimento, ele está falando basicamente a mesma coisa que falou ali na A, né? Não, na verdade, a gente tem que ter uma produtividade que considere, sim, os limites do crescimento, que considere o limite da natureza em relação àquilo que a gente precisa, tá? Então, essa parte já torna errada. Uma outra coisa que está errada é dizer que pobreza e degradação ambiental não estão relacionadas. Muito pelo contrário, essas duas coisas estão sim muito relacionadas, tá? O que a gente vê, que inclusive traz ali, né, dentro do relatório de Brundtland, é que sim, existe essa relação ali, né, bem próxima entre a pobreza e a degradação ambiental, porque a pobreza, ela leva, né, os indivíduos a explorar esses recursos naturais, esses recursos ambientais, para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, tá? Então, é comum a gente ver, sim, que nos países mais pobres, em regiões mais pobres, a gente tem uma degradação ambiental que ela acaba sendo, né, acelerada, ela acaba sendo piorada por conta dessa condição social, tá bom? E aí, lógico, né, quanto mais pobreza, mais degradação, quanto mais degradação, mais pobreza, e isso acaba virando uma bola de neve. Então, existe uma relação muito íntima, assim, entre degradação ambiental e a pobreza, tá? Então, a questão C aí estaria errada por isso. Vamos ver a D.
Qualidade do crescimento, já que há um consenso internacional da relação positiva entre pobreza e degradação ambiental. Olha aí, ó, é o que a gente acabou de discutir na questão anterior, tá? Eu posso priorizar, privilegiar a qualidade do crescimento? É justamente isso que a gente quer. Quando eu falo em qualidade de crescimento, eu tô falando justamente em ter um crescimento, né? Tanto econômico quanto social, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a questão ambiental. Então, sim, isso é ter qualidade de crescimento. E o que a questão está falando é que tem um consenso internacional de que existe essa relação positiva entre pobreza e degradação, é tudo isso que eu já te falei, tá? Em regiões mais pobres, a gente tem uma tendência ao aumento da degradação, porque essa população passa a explorar os recursos naturais para a sua própria sobrevivência. E quanto mais degradado fica aquele ambiente, maior é a pobreza que a gente tem ali, maior vai ser a degradação e assim por diante. Então, a resposta da nossa questão seria a letra D. Vamos ver por que a letra E está errada. Qualidade de crescimento, já que é um conceito internacional, da relação positiva entre indicadores econômicos e degradação ambiental. Bom, na verdade, gente, quando a gente fala aqui, então, né, de indicadores econômicos, a gente está falando de coisas que vão além de só pobreza. Então, a gente trabalha aqui com o PIB, por exemplo, né, com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, isso são indicadores, todos esses são indicadores econômicos, e não necessariamente eles estão relacionados com a degradação ambiental, tá? Tem essa relação positiva com a degradação ambiental, então a pobreza em si tem essa relação admitida, tá? Outros indicadores econômicos não vão ter essa relação tão positiva, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um local com um alto índice de desenvolvimento, né, humano, mas que também representa um local com alta degradação, tá? Então, nem sempre essas coisas teriam uma relação positiva. E o contrário também, alto índice de desenvolvimento humano e baixa degradação. Então, o que está errado aqui é falar que essa relação positiva é para qualquer indicador econômico. Não, o que a gente trata é especificamente a pobreza, tá? Então, estaria errado por causa disso daí. Vamos para a próxima questão. Conflitos por terra são ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e prioridade da terra e pelo acesso aos recursos naturais, tais como seringais, babaçoais ou castanheiras, dentre outros, que garantam o direito ao extrativismo quando envolvem poceiros, assentados, quilombolas, geraizeiros, indígenas, pequenos arrendatários, camponeses, ocupantes sem terra, seringueiros, camponeses de fundo de pasto, quebradeiras de coco, babaçu, castanheiros, faxinalenses e etc. Então, isso aí foi extraído, né, de algum texto aí principal, e o que a questão quer? Marque a opção correta que indica um dos agentes indicados no fragmento do texto acima, que possui apenas o direito à terra, adquirido de terceiros, mas sem o título legal. Então, gente, isso aqui é uma questão bastante importante que traz toda essa coisa ali do conflito, né? O conflito pelo uso da terra em ambientes rurais, tá? Então, o que a questão quer? Qual é o nome que a gente dá para aquela pessoa que tem direito de usar a terra, tá? Só que essa terra, ela não é dessa pessoa, ela é de um terceiro, tá? E esse terceiro também não tem o título legal, beleza? Então, é isso daí que a gente quer saber. E aí ele traz aqui, a questão traz várias opções, né? Camponeses, poceiros, arrendatários, sem terras e assentados. Olha, gente, de todas essas opções, a única opção em que eu tenho o direito de usar a terra, que eu adquiri por meio de uma outra pessoa e que também não tem o título legal dessa terra, são os poceiros, tá? Então, os poceiros, eles vão ter esse direito aí, né? E vão de usar aquela terra, né? Mas esse direito ele ganhou de uma outra pessoa que também não é
o proprietário oficial da terra. Vamos falar de cada uma dessas coisas que estão citadas aí, né? Então, o que são os camponeses, professora, né? O que é classificado como camponês? Camponês são os agricultores que vão trabalhar na terra ali, tá? Normalmente isso acontece entre família, é um ambiente familiar, a mão de obra é toda familiar. E aí essa família produz ali então, né, nesse ambiente, faz ali a sua produção agrícola, tá bom? Isso são os camponeses, então são esses pequenos produtores aí. O que são os poceiros? Isso que o título já falou, né? Então é uma pessoa que trabalha ali, que ocupa uma terra, mas não é proprietário dessa terra, tá? Só que tem ali então uma, né, por já estar naquela terra e trabalhar aquela terra, existe um consenso geral de que tem um uso reconhecido, que tem uma propriedade reconhecida. Isso ali são os poceiros, tá? O que são os arrendatários? Os arrendatários, eles também usam a terra de um terceiro, né, de uma outra pessoa, só que nesse caso aqui, eles pagam, né, eles então alugam, como se fossem assim, essa terra desse terceiro, para poder fazer então a sua atividade agrícola, tá? Os sem terras são aquelas pessoas que não têm a posse da terra também, que trabalham ali, né? Que atuam, na verdade, de forma organizada, em grupos organizados, em movimentos, e vão, então, em busca da efetivação da reforma agrária. Então, a partir da ocupação de terras que estão improdutivas, né, ou alguma outra forma de acesso à terra. Então, os sem terra, eles fazem parte de um grupo que se movimenta, então, para ter a posse de um pedaço de terra, né, de uma porção de terra, para poder fazer a sua agricultura. E os assentados são aqueles que já receberam, então, passaram por esse processo de solicitação ali, né, da reforma agrária, e já receberam, por meio da reforma agrária, a posse daquela terra para fazer a sua produção, tá? Então, o que se aproxima do que o texto ali falou são os poceiros, que são pessoas que utilizam a terra de um terceiro, tá? Para fazer ali a sua agricultura e tudo mais, mas não tem a posse disso e também não paga por isso, que daí seriam os arrendatários. Beleza? Tranquilo? Próximo. A audiência pública pode ocorrer durante o licenciamento ambiental e é um importante instrumento formal para a participação do público no processo de avaliação de impacto ambiental. Essa audiência vai o quê? Letra A, subsidiar a análise dos estudos pelos órgãos ambientais, já é essa aqui, né, gente? A audiência pública tem justamente essa função de subsidiar isso daí. Vamos ver os outros por que não é. Definir através de plebiscito a aprovação do licenciamento, gente, nada a ver, né? Quem define o licenciamento, quem aprova ou não é o órgão ambiental. A audiência pública, ela só dá o subsídio, ela abre discussões, né? Ela traz novos olhares ali para aquilo que está sendo discutido, mas não tem a função de decidir nada, tá? Quem decide é o órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Vamos aqui na outra. Analisar se a licença concedida deve ser cancelada. Também não tem nada a ver, né? Quem faz isso, de novo, é o órgão ambiental, mediante alguma denúncia, né? Faz uma fiscalização, entende que aquele empreendimento, por exemplo, não está cumprindo com alguma condicionante e pode sim, então, cancelar aquela licença. Mas na audiência pública isso não acontece, tá? Divulgar o resultado sob pedido de licença? Também não. Na audiência pública, existe a divulgação do resultado? Existe, tá? Que nem é o resultado do pedido, é o resultado dos estudos que são feitos ali para esse pedido de licença. Só que essa divulgação desses resultados desses estudos serve justamente para subsidiar as discussões, tá? Depois que é feita a audiência pública, de novo ali, né, se surgiu alguma coisa, se surgiu alguma dúvida, de novo ali uma análise do órgão ambiental, que daí sim vai expedir
a licença ou não, tá? E a divulgação dessa licença é por meios oficiais, por publicação, tá bom? E não na audiência pública. Na audiência pública é o momento de discutir, então não de divulgar. Avaliar os representantes do empreendedor. Não, é avaliar, né, analisar o empreendimento em si e os impactos ambientais que ele pode causar ali naquele local, tá? Então a gente fica com a letra A. Essa parte aqui de audiência pública específica, né, falando só de audiência pública, a gente acha na resolução CONAMA 9 de 87, tá? E aí, essa parte que fala justamente tudo isso aqui, né, subsidiar ou da base ali, né, para análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto, você acha lá no artigo 5º, tá? Dessa resolução, que vai falar isso mesmo. A ata da audiência pública e seus anexos servirão de base juntamente com RIMA para análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. É isso que o artigo fala, tá? Então, temos aí questão letra A é a correta. Vamos mais. Em relação à resolução CONAMA 1 de 86 e CONAMA 237 de 97, é correto afirmar respectivamente o quê? O relatório de impacto ambiental ocorrerá em segredo de justiça. Gente, para que serve um relatório de impacto ambiental? Então, se o empreendimento precisou fazer um estudo de impacto ambiental, esse estudo é enorme e muito complexo. Ele traz um monte de informação e informações muito técnicas. Para isso ir lá para a audiência pública para ser discutido com a sociedade, eu não posso ter informações tão técnicas. Eu preciso de uma outra ferramenta que permita que qualquer pessoa consiga entender aquilo ali, aquela informação que está sendo passada. Então, essa ferramenta é o RIMA, é o relatório de impacto ambiental, que ele é muito mais resumido que o estudo, tá? E ele tem essa linguagem mais acessível. Então, de forma alguma, se o RIMA ele vai servir para esse acesso à sociedade principalmente, de forma alguma ele vai acontecer em segredo de justiça. E isso tudo é documento público, tá? Tudo que acontece ali dentro do licenciamento é documento público. O máximo que pode acontecer é não ter a divulgação do nome do empreendimento, tá? Como uma forma de preservar ali alguma coisa de preservação dessa informação. Mas o RIMA, de forma alguma, vai acontecer em segredo de justiça, tá bom? Então, a gente não precisa nem continuar lendo, porque não tá certo isso daí. Vamos lá. A hipótese de não realização de projetos não devem ser consideradas em estudos de impacto ambiental. Já vou parar de ler aqui também, tá? Por quê? Porque o estudo de impacto ambiental ele tem que considerar, sim, né, todos os impactos que vão acontecer mediante a implementação daquele projeto e ele precisa considerar, sim, a realidade da não realização, né? Eu preciso ter essa opção, olha, não realizar, não ter ali aquele empreendimento, tá? Então, ele está falando que a hipótese de não realização do projeto não deve ser considerada. Tem sim que ser considerada, tá bom? Então, isso aqui a gente já deixa para lá. Só da gente olhar aqui, ó, a questão, eu já vejo outro erro. Ó, ele está falando aqui, ó, o prazo de validade da licença proativa, que nem existe, né? Licença de oneração, que também nem existe. Licença de inativação também nem existe. Então, essa questão tá toda absurda aí, tá? Vamos ver a próxima. A definição dos limites da área geográfica a ser diretamente afetada pelos impactos, denominada área de confluência do projeto, deverá considerar em todos os casos, a bacia sedimentar na qual se localiza. Gente, vamos lá. Quando eu faço a delimitação, né, a definição ali para fins, inclusive, né, de balizar esses estudos de impactos ambientais, eu preciso considerar qual é a área de influência, tá? E não de confluência.
Qual é a área de influência? A gente tem a área de influência direta do projeto e a área de influência indireta do projeto, e todas essas duas precisam ser consideradas nos estudos de impacto ambiental, tá bom? Óbvio que na maioria dos casos a gente tem sim que considerar a bacia hidrográfica, em que eu tenho ali, né, que tá onde esse empreendimento está localizado, tá? Mas o quão amplo essa área será dentro da bacia, lógico, vai depender da amplitude do impacto que a gente vai ter desse empreendimento, tá bom? Então, tá errado por conta dessa área de confluência, isso daí não existe, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa trabalhar. Durante o procedimento de licenciamento ambiental, a solicitação de esclarecimentos e complementação pelo órgão ambiental competente, integrante do CISNAMA, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, poderá ser feita até 5 vezes antes do seu arquivamento. Também não existe essa regra aqui não, tá? O que acontece aqui é o seguinte, em cada etapa, então, quando o empreendimento protocola algum tipo de estudo, né? Quando é feita a análise daquele documento, o órgão ambiental pode solicitar algum tipo de complemento, tá? Algum tipo de informação adicional, né? E ao longo do tempo da validade da licença, o órgão ambiental também pode solicitar informações que vão ajudar a entender se existe ou não cumprimento daquelas condicionantes que foram estabelecidas no processo do licenciamento, mas não existe esse número de vezes antes de arquivamento não, tá? Letra D, ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente ou IBAMA, ou quando couber o município, fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. Perfeito, tá? Então, sempre o empreendedor, quando ele vai começar ali, né, o processo de licenciamento, ele vai até o órgão ambiental competente e esse órgão ambiental precisa passar uma lista de coisas que ele tem que fazer, tá? Então, o órgão ambiental, a partir da atividade que está sendo licenciada, do local onde vai ocorrer esse licenciamento, pode sim dar instruções adicionais, né? Então, você tem que fazer isso que está nessa lista aqui, mais isso, tá? De acordo com a peculiaridade da atividade ou do lugar onde aquilo ali vai acontecer. Então, tá certinho essa parte aí. Vamos ver o resto. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Tá ótimo isso aí também, tá, gente? Já é a nossa resposta. Então, o que a gente precisa entender? O licenciamento, via de regra, ele acontece no âmbito estadual. A maior parte dos licenciamentos acontecem no âmbito estadual, tá? A gente tem também o licenciamento federal feito ali pelo IBAMA para atividades específicas, situações específicas, e a gente pode ter licenciamentos que acontecem, então, pelo município. Quando esse licenciamento é pelo município, ou eu vou ter atividades com impactos ambientais locais, né? Ou o Estado delegou isso ao município, falou, não consigo fazer, município, faça você. Só que essa delegação não é de qualquer forma, essa delegação tem que ser por instrumento legal ou convênio. Então tá ótimo, perfeito isso daí, tá? Todas as informações que a gente precisaria saber em relação ao estudo de impacto ambiental, certo? Vamos para a próxima. A avaliação de impactos ambientais associados a empreendimentos e ou atividades deve ser feita com alto rigor científico e metodológico. Os métodos de avaliação de impactos ambientais tornam-se cada vez mais específicos à medida que o conhecimento permitiu identificar as causas e os efeitos no meio ambiente em face das intervenções, com o objetivo de apoiar a avaliação de impactos de empreendimentos das mais diferentes naturezas, estão disponíveis métodos bastante elaborados e detalhados. Sobre esses métodos, então ele está falando dos métodos de avaliação de impacto ambiental, tá?
Sobre esses métodos, considere as afirmativas abaixo. O método de sobreposição de informações permite associar as ações de um empreendimento às características ambientais de sua área de influência através de uma listagem bidimensional, preservando as relações de causa e efeito. Gente, essa descrição aí, né, não corresponde ao método de sobreposição. Então, quando eu falo ali, né, de associação de ações aí, né, e causa e efeito, a gente está falando de uma matriz de interação, tá bom? Então, pela matriz de interação, a gente vai trazer ali, né, sempre aquela relação que eu vou ter entre a ação que vai acontecer, o fator que vai acontecer e o ambiente em que aquilo ali está acontecendo. Então, isso não é uma metodologia de sobreposição. Isso aqui é uma metodologia de matriz de interação, é a gente conseguir entender a ação do empreendimento e a característica ambiental e a relação de causa e efeito entre isso, tá? Então, a gente essa questão aí, esse item não estaria correto. Vamos para o 2. O método de análise custo-benefício compara o valor monetário dos benefícios associados à ação em análise e o valor de custo, auxiliando a tomada de decisão a partir de representação de custos ambientais e sociais em valores monetários. Gente, beleza, né? Então, acaba que fica até um pouco intuitivo. Essa é realmente a metodologia de análise por método de custo-benefício. Então, a ideia aqui é a gente analisar, então, né, quais que são as forças e as fraquezas daquela situação ali, né, quais que são os benefícios que eu vou ter em relação aos custos, né, de implementar aquela atividade. Então, sim, a gente consegue, sim, ter uma análise, né, uma avaliação de impacto ambiental muito bem feita pelo método de análise de custo-benefício, tá? Então, tá certo isso daí. Vamos para a próxima. O método das redes de interação tem como objetivo principal a identificação das interações fundamentais que caracterizam toda a cadeia dos eventos e que conduz aos efeitos negativos sobre o meio ambiente. Gente, tá certo isso aí também, tá? O método de redes de interação, o nome já tá falando, né? Ele vai mostrar pra gente qual é a interação de todos os aspectos que a gente tá considerando ali dentro daquela análise, tá? Então, eu tenho a relação entre qual que é a magnitude daquele impacto, qual que é a extensão daquele impacto, qual que é os locais, né, quais são as ações que vão ser afetadas por aquele impacto, enfim, todas as relações ali, né, que estão presentes e o que pode acontecer a partir daquilo. Então, por isso que a gente fala em cadeia, né, porque a partir do momento que eu influenciei aqui, então, este ponto influencia um outro, então, às vezes não é uma influência direta, mas indireta. E isso é o que é feito a partir do método de redes de interação na análise de impactos ambientais, tá? Então, a gente tem aí 2 e 3, que seria letra D de dado como a letra correta, tá bom? E aí, gente, com isso aqui, né, a gente encerra essa aula aqui de hoje, tá? A gente fez aqui bastante questões aí de alguns temas que podem cair na prova de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!